Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 24 de setembro de 2024, terça-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo atualmente vídeos assim, com textos isolados, com instrução importante para uma vida cristã saudável. Amém? Mas eu quero lembrar você, nós estamos aí num período eleitoral, você tem uma escolha a fazer, dia 6 de outubro. Se você quer continuar com um país socialista, marxista, comunista, continue apoiando a esquerda. Se você quer um país liberal, que respeita a palavra de Deus, que respeita a família, que respeita valores, que respeita Deus, então você tem uma escolha a fazer. Amém? Você tem liberdade, meu irmão, minha irmã, mas e pense que país você quer para o nosso futuro. Se é um comunismo que já está aí operando, ou se é um país que dá liberdade às pessoas. Então você tem uma escolha a fazer. Amém? Vamos aqui à nossa palavra de Deus hoje, que é 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provar os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido, têm saído pelo mundo afora. Amém? A primeira epístola de João, ela foi escrita para uma comunidade de crentes, de pessoas convertidas lá no primeiro século, tá certo? E ela tem assim o objetivo de mostrar para os irmãos o que eles estavam enfrentando, assim, a heresia do gnosticismo que nega a Jesus Cristo, desde o primeiro século, tá certo? O gnosticismo nega Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então essa palavra ela é atualizada, porque ela é a palavra de Deus, ela chega até nós, aos convertidos, também para nos advertir sobre essas coisas. O gnosticismo está aí, tá certo? Do mesmo jeitinho, apenas com a roupagem nova, tá certo? Manifesta aí hoje no cristianismo progressista, que tem a mesma ideia, negar Jesus. Amém? Então, estou lhe dizendo isso para você estar atento. Esse texto foi escrito aos cristãos, para estarmos atentos às heresias que negam Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Isso vem desde o primeiro século e chega até hoje. Vamos aqui ao texto que diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 1 diz, começa: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ora, João, ele está escrevendo aos convertidos e ele nos chama a atenção, convertido de todas as épocas, tá certo? Para que nós não venhamos a dar crédito a qualquer espírito. É isso que ele está dizendo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Claro e objetivo, tá certo? Amém? Por quê? É porque uma revelação, ela tanto pode vir do Espírito Santo, como ela pode vir do espírito de um demônio. Tá certo? Por isso é que João está nos ensinando. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim: antes provar os espíritos se procedem de Deus. Aí nessa expressão, João vai deixar bem claro isso. Provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? João está afirmando isso que eu já acabei de dizer. Tem uma revelação espiritual, ela pode ser do Espírito Santo ou ela pode ser do espírito de um demônio. Fique ciente disso. Tá certo? Em locais aí onde falam de Jesus, que o demônio se manifesta, fica enganando as pessoas e você precisa ter cuidado. Então, querido, assim, o texto ele é muito objetivo, a Bíblia é clara. É porque os sabidos querem complicar a palavra de Deus, tá certo? Mas preste bem atenção, existem espíritos enganadores que profetizam, que falam que não são de Deus, são de demônios. É isso que João está nos ensinando. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Por quê? Ele vai dizer, provai os espíritos se procede de Deus. Porque uma revelação pode vir tanto de um demônio como do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ler aqui dois textos para nós corroborarmos com essa afirmação de 1 João 4:1. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, diz assim. Aliás, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 mesmo, diz assim: Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Amém? Com relação aos demônios, 1 João 2, 18 e 19, diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como já ouviste que vem o anticristo, também já agora muitos se têm feito anticristo, pelo que sabemos que já é a última hora. Versículo 19: Saíram de nós, porém não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Olha, gnosticismo estava lá, mas aí vai um conflito. Hoje em dia, cristianismo progressista, meu irmão, preste atenção, saiu de dentro de igrejas evangélicas tradicionais dos Estados Unidos, Europa, teólogos, pessoas formadas com conhecimento, saiu de dentro de igreja e criaram esse negócio chamado cristianismo progressista, que é a mesma ideia do gnosticismo do primeiro século, que nega Jesus. Eu estou aqui para combater os que negam a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Oh, glória, louvado seja Deus. Amém, amado? Então, João vai dizer isso. Provar os Espíritos se procedem de Deus. Tem alguém falando? Opa, eu estou falando. Pega a sua Bíblia, vai orar, vai olhar e orar e veja se é de Deus. Eu estou dizendo para você, eu mesmo falando, tá certo? Leia a Bíblia. Mas vamos lá o texto de novo. O texto termina dizendo assim, 1 João 4:1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Desde o começo. Eu já expliquei sobre o falso profeta quando estava falando lá no Sermão do Monte do Jesus Cristo sobre os falsos profetas. Mas o que é um falso profeta? São aqueles que falam em nome de Jesus, entretanto, não confessam a Jesus como o único Senhor e Salvador de forma exclusiva. Colocam um monte de coisa pelo meio. Vai lá, sal, vassoura, água, vela preta, vela vermelha, indulgência, santos de barro, de ouro, de prata, sei lá. Coloca um monte de coisa junto com Jesus, está negando a Jesus. Jesus é soberano sobre todos. Amém? Então, eu estou aqui lhe ensinando para que você possa aprender. Os falsos profetas são exatamente os que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Está aí no capítulo 4 de 1 João, eu estou lendo aqui o versículo 1, se você ler o versículo 2, você vai ver que está dizendo exatamente isso. Aqueles que não confessam a Cristo, esses são os falsos profetas. A Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Isso é uma breve reflexão. Os falsos profetas estão aí. O anticristo já está operando no mundo desde o começo através de falsos profetas. Um dia ele vai se manifestar plenamente, aí é outra história. Mas ele já está operando no mundo através daqueles que falam em Jesus, pregam de Jesus, ensinam sobre Jesus e não declaram a sua fé exclusiva. Porque a fé em Cristo precisa ser exclusiva. Nesse sentido, Deus é exclusivista, tá certo? Mas, entretanto, ele acolhe todos que se achegam a ele. Porque ele é amor, mas também é justiça, tá certo? Portanto, amado, uma reflexão breve para você. Como eu estou falando aqui dessa palavra que é tão atual e do gnosticismo, que lá no primeiro século João está recomendando, porque João tem experiência disso. Ele viveu, ele viu falsos profetas claramente combatendo o gnosticismo ali. E ele viu e teve experiências muito pessoais naquele contexto, e ele está falando. E isso vem de lá até hoje. E hoje eram dos nossos, como o cristianismo progressista, eram de igrejas tradicionais que professavam a fé em Cristo, saíram do nosso meio, porque não era dos nossos. Estão ensinando o cristianismo progressista que nega Jesus. Deixa eu encerrar aqui dizendo para você 2 ideias, são 10 básicas, tá? Vou dizer só 2, tá certo? Básica do cristianismo progressista. Uma delas é: Jesus é apenas um modelo de vida a ser seguido. Mentira, Jesus é Deus. Outra aqui: Cristo é importante, sua igreja não. Cristo é importante, é claro. Como eles se contradizem, né? Cristo é importante, sua igreja não. Outra mentira: a igreja de Cristo é importante, porque ela é o corpo de Cristo.
que eu vou falar depois sobre esse corpo de Cristo, tá certo? Amém? Vou antecipar, são todos os crentes, são todos que confessam a fé exclusiva em Jesus. Amém? Portanto, tomando uma reflexão breve para você, que o Espírito Santo de Deus te dê graça, te dê entendimento, discernimento. Olha, nem todo mundo que fala em nome de Jesus é de Jesus não, tá certo? Fala por várias coisas. Fala por interesse religioso, fala por interesse financeiro, fala por interesse diabólico mesmo, porque não está interessado na salvação de ninguém não. Quer outras coisas, menos que a pessoa seja salva. Amém? Deus te abençoe. Aqui são palavras de sabedoria para te abençoar. Se você ouvir isso aqui, confronte com a Bíblia, leia a Bíblia, peça ao Espírito de Deus que Ele vai te ajudar, vai te abençoar. Eu estou aqui te abençoando para que você não seja enganado pelo cristianismo progressista, que é a mesma coisa do gnosticismo do primeiro século, que João já está falando aqui muito claramente. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus gere fé no teu coração em Jesus, fé em Jesus. Amém? Tenha um bom dia e o Senhor abençoe a tua casa, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.